Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos falar sobre o julgamento de contas pelos tribunais de contas. Eu queria fazer uma reflexão diferente com você. A primeira questão que eu queria abordar era se o Tribunal de Contas tem jurisdição. O que é jurisdição? Na primeira aula de um curso de Direito se ensina que jurisdição é dizer o direito e dar efetividade à interpretação do tribunal. Então a primeira dúvida é, Tribunal de Contas tem jurisdição? A resposta eu vou ler agora, seguindo a Constituição Federal. Acompanhe comigo. STF, artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, parágrafo 2º do artigo 92. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Esse dispositivo foi incluído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. E na mesma Constituição, a seguir nós lemos, artigo 73, o Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Significa, portanto, que o mesmo tratamento dado pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal é dado também ao Tribunal de Contas. A mesma palavra é empregada nos dois sentidos. O sentido referente ao Tribunal de Contas da União e ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria levá-lo a uma outra leitura sobre a palavra julgar. Acompanhe de novo a leitura comigo. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente. E aí é uma série de elencos que se julga originariamente. Outro julgamento, impeachment. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República. E na mesma Constituição Federal, no artigo 71, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Significa também que a Constituição Federal empregou o mesmo termo, julgar, para o Supremo Tribunal Federal, para o processo de impeachment, para os órgãos do Poder Judiciário e também para o Tribunal de Contas da União. Certamente, os que estão iniciando o direito ou os que não são versados na nossa ciência começam a ter dúvidas se o Tribunal de Contas da União, quando julga, tem a mesma efetividade que o Poder Judiciário. A jurisprudência se divide. A maioria entende que os julgamentos dos tribunais de contas podem ser amplamente revistos pelo Poder Judiciário. O nosso entendimento é diferente e parte da jurisprudência coincide com o nosso entendimento. Firmamos a ideia a partir de Seabra Fagundes, segundo o qual seria impróprio que a Constituição estabelecesse um aparato caro como esse para controle e julgamento das contas e as suas decisões não tivessem valor nenhum. Efetivamente, quando no artigo 92 da Constituição Federal foram declinados os órgãos do Poder Judiciário, lá constam os órgãos do Poder Judiciário, o Tribunal de Contas não integra esse elenco. Já integrou. No Brasil, na Constituição de 1946, o Tribunal de Contas foi incluído entre os órgãos do Poder Judiciário, tal como ocorre em Portugal. E então, a decisão do Tribunal de Contas pode ser revista pelo Judiciário? A resposta é sim. A decisão do Tribunal de Contas pode ser revista do Judiciário, como qualquer decisão de órgão judicial que viole o princípio do devido processo legal. Ou seja,
Não se poderá mais discutir no judiciário o mérito das contas, mas poderá se discutir sim no judiciário quando o Tribunal de Contas não atender aos pressupostos básicos que são garantias fundamentais, que é o devido processo legal. Por exemplo, se a parte oferece no Tribunal de Contas uma prova e essa prova não é considerada no julgamento, o julgamento passa por cima do argumento produzido pela parte, o Poder Judiciário pode rever essa decisão. Como também pode rever erros de citação, que ocorrem com alguma frequência pequena, mas ocorrem também. Isso porque o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas e o TCU pretendem ter como efetivo endereço do servidor aquele que é registrado no CIPEC. E se o registrado no CIPEC não é mais o adequado domicílio do servidor, essa decisão pode ser revista pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário zela pelo cumprimento do devido processo legal, inclusive nos julgamentos dos Tribunais de Contas. E não pode rever as decisões de mérito aplicadas e decididas pelos Tribunais de Contas. Até o nosso próximo encontro.